Vou mostrar para você uma história que me parece, até no desenvolvimento dela, na estruturação dela, muito infantil para o meu gosto. Mas ela ilustra o que eu quero dizer. No final, depois do vídeo, eu vou explicar a você, mas tenha paciência de ver o vídeo e de mais paciência ainda de ouvir a minha explicação. Você tem? Veja o vídeo. O homem estava andando por uma rua quando viu uma loja com a placa Loja de Deus. Ele ficou curioso e resolveu entrar. Quando chegou lá, havia um anjo muito bonito atendendo. "Não é possível que aqui seja a loja de Deus", falou ele, e perguntou: "Santo anjo de Deus, você vende todas as coisas de Deus?" E o anjo respondeu: "Não, aqui a gente não vende as coisas de Deus. Aqui a gente dá." Quando ele olhou para a prateleira, viu que estavam lá todos os dons, as graças e as bênçãos de Deus. E ele descobriu que tudo aquilo ali era de graça. Tinha jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, caixas cheias de sabedoria. Aquele homem então tomou coragem e pediu ao anjo: "Por favor, eu quero muito do amor de Deus para mim e para minha família. Quero também do perdão. Pegue um pouco daquele vidro de fé para mim e para minha esposa. Pegue ali um pouco de felicidade também. E muito da salvação eterna para mim, minha esposa e meus filhos." Então, o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho, mas muito pequenininho mesmo, de tudo que aquele homem pediu. O pacote cabia na palma da mão direita. O anjo então colocou aquele pacote na mão do homem. Ele olhou e disse: "Você tem certeza que tudo que eu pedi está aqui? Mas o pacote é muito pequeno." O anjo sorriu e respondeu: "Meu querido irmão, na loja de Deus, nós não vendemos as bênçãos. Nós apenas damos as sementes. Agora, você tem que plantar para então colher os frutos." Moral da história: tem muita gente que é como esse homem. Quer colher com Deus aquilo que nunca plantou. Você jamais vai colher na sua vida espiritual, no seu casamento ou em qualquer área da sua vida com Deus aquilo que você não está plantando. Como diz a Bíblia, em Romanos capítulo 14, versículo 12, "Pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus." Ou seja, nós vamos colher tudo o que plantamos. Se plantarmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Se plantarmos coisas boas com Deus, vamos colher coisas boas com Deus. Deus trabalha na tua vida com sementes, não com frutos. Sempre acredite nos desígnios de Deus. Ele sabe o que faz em sua vida. Acredite sempre. Confie no Senhor. Ele começa dizendo que os anjos é que dão dons. Essa é a primeira coisa. E não está errado. Quando você lê 1 aos Coríntios, no capítulo 14, e vê Paulo dizendo: "Vós que procurais dons espirituais", o texto grego da fala de Paulo diz: "Vós que procurais dons de espíritos." Aí você não tem que pensar que são espíritos mortos nem de falecidos. Você tem que ir e conferir isso em Hebreus, que diz que a velha aliança de Moisés, no Velho Testamento, foi dado pela mediação de anjos. Praticamente tudo que você vê acontecendo no Velho Testamento são ações de anjos, desses seres alienígenas de outras dimensões, que trouxeram dons, graças, talentos, instruções, sabedorias, revelações, perspectivas para as pessoas. E o apóstolo Paulo continua pensando do mesmo modo e diz: "Vós que procurais dons de espíritos." Para ele, não eram pessoas desencarnadas, ele está pensando em anjos, que os Salmos diz que são espíritos. Anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O Novo Testamento diz a mesma coisa. De modo que o contexto bíblico trata anjos como seres de natureza completamente espiritual, mesmo quando eles se materializam, aí é outra história. A segunda coisa que se diz aqui é que os dons são de graça. Você entra nessa loja de Deus, que é uma imagem bem infantil, e fica olhando, está tudo disponível para você, para mim, e é tudo de graça. De modo que, até aí, conquanto a construção seja infantil, as lições são pertinentes, é de graça. A salvação é pela graça, os dons são pela graça, tudo que eu recebo de Deus é favor e merecido, é graça, não tem que haver barganha, nem troca, é abrir-se, é beber. Abre bem a tua boca, como diz o Salmo 81, e eu encherei. Abre bem. Eu saciarei com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. É só você abrir a boca para receber essa graça divina. Aí prossegue. E quando o indivíduo recebe o pacotinho, depois que ele diz: "Pegue você", ele vai lá e quando vai pegar, descobre que aquela riqueza vem involucrada, toda ela, mas dentro só estão sementes. Isso é completamente verdadeiro, porque nós somos um campo para a semeadura de Deus.
dos dons de Deus, das dádivas de Deus, da graça de Deus, dos talentos de Deus que me são dados espiritualmente falando. Eu tenho dons naturais e também tenho dons espirituais. Agora, eu recebo a semente. Quantas sementes de Deus eu já recebi na minha vida e tive que desenvolvê-las? Quando eu comecei a identificar as sementinhas que estavam caindo em mim, eu comecei a desenvolver todas elas. E eu tenho tentado, no curso de mais de meio século de vida caminhante com Deus, regar a semente todo dia com amor, com fé, com graça, com sinceridade, com verdade, com boa vontade, com disposição de colocá-las a serviço do próximo. Aí elas vão se desenvolvendo e elas produzem fruto, como acontece na natureza. Primeiro é semeado uma semente. E aí o desenvolvimento Deus dá, e eu ajudo, e eu busco, e eu me desenvolvo, como Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei os vossos dons, talentos, graças divinas, ou como Jesus diz em Mateus 24, na parábola dos talentos, tem lá todo mundo que recebeu, multiplicou, exceto um que recebeu um talento, fez um buraco, sentou em cima e disse, não, vou ficar aqui. Porque eu sei lá, pode ser que esse que me deu o talento seja perverso, venha cobrar de mim, além do que me deu, então deixa eu sentar em cima. E Jesus diz, agir assim é ser malvado em relação ao dom, a graça e a bondade de Deus na sua vida. Por que você não saiu para multiplicar o que recebeu? E eu deixo essa pergunta de Jesus com você. Por que você não está multiplicando o que você recebeu? Todo mundo que está me vendo aqui recebeu sementes, dons, graça. Não há ninguém, entendeu? Ninguém que não tenha recebido. Por que você não bota isso para crescer? Agora, isso não cresce com você dentro de casa, ou indo ali à igreja e ficando dando a Deus pro teto preto das churches. Não. Isso se desenvolve na semeadura da vida, servindo o próximo, o carente, o necessitado, o aflito, o desamparado, o rejeitado, o que precisa de consolação, de carinho, de acolhimento, de consideração, de respeito. Quando você vai vivendo assim, você vai arando a terra, você vai regando as sementes, colocando-as a serviço da vida, que elas crescem e dão fruto. E o fruto não tem limite para se transformar em fruto terapêutico, fruto de vida, fruto de cura, fruto de graça, que faz bem a você e abençoa a milhares, às vezes até a milhões. Só depende de você, não há ninguém pobre aqui. Todo mundo é dotado de graça. A decisão é saber se você vai querer desenvolver a semente do dom de Deus em você, aplicando-a no chão da existência dos que são muito mais carentes que você, ou se você vai sentar em cima e não fazer nada, como diz o Raul Seixas, esperando a morte chegar. Ainda não. Faça isso não. Bota para multiplicar que o fruto vai brotar. Tá bom?